Olá, pessoas! Mais uma semana de Política da Terra. Esse podcast que não fala tanta bobagem como uns e outros por aí, mas também não tem patrocinador por enquanto. Mas... se a gente ganhasse dinheiro como os que falam bobagem, aí, com certeza sabe? você já estaria com cabelo, né? Pra quê? Uai, pra ficar mais bonito. Mas por quê? Você já acha muito assim, não? Ah, essa careca sua, tá precisando de um implante. Olha o preconceito. Tá vendo aí, pessoal? Vocês estão percebendo? Agora a gente pode ganhar dinheiro? Quando a pessoa fala bobagem ao vivo e é gravado. Bom, quem não me conhece ainda, perdeu o seu tempo. Tinha que me conhecer antes. Sou o professor Marcos Marinho, ao meu lado, Vitor Monteiro. Prazer estar aqui novamente. O homem que é filho de Walter Silva, o cabeleireiro mais famoso de Goiás. Nas picapes ali, Marcione Barreira, o homem que comanda o show. E hoje o nosso papo é sobre, obviamente, política, mas da perspectiva do direito. Nós vamos falar sobre direito eleitoral, sobre essas loucuras de federação, vamos falar sobre título de eleitor, treta de partido e tudo mais. Inclusive, podemos citar aqui nossa dificuldade com o YouTube, né? Ah, boa, podemos boa. usar esse gancho. Você aí, algoritmo, robô dos infernos, para de derrubar nosso impulsionamento, miséria. A gente tá precisando... A gente não tá fazendo propaganda pra ninguém, nem pra gente a gente tá fazendo propaganda. Não, para com isso. Mas nosso convidado hoje é professor de Direito Eleitoral, mestre em Direito Eleitoral. Respeita o homem, que ele é mestre em Direito Eleitoral. Inclusive foi até pra Argentina, né, acompanhar a eleição. O homem é fera. É um dos caras que estão comigo há mais tempo, talvez, tanto na docência, porque a gente dá aula na mesma instituição, mais um da PUC, inclusive. Acho que a PUC até hoje não patrocinou a gente porque não sabe. Porque você só fala bobagem, né? Se você não para de falar bobagem. Ah, mas a vida é isso, né? Todo mundo fala. Inclusive a gente tem ex-funcionário da rádio na PUC também. Aí, tá vendo? É o que tem aqui, é o que tem Tinha que unificar. Eu quero cobre. Ele é Alexandre Francisco Azevedo. Professor Alexandre, tudo bom, mestre? Seja bem-vindo ao nosso Política da Terra. Olá, Marcos. Olá, Vinícius. É Vinícius, né? Vitor. Não, erra um nome. Sim que é bom, sim que é bom. bom. Vitor, né? Prazer estar aqui com vocês. Também o nosso internauta, o nosso ouvinte, tá aí nos ouvindo, nos acompanhando, né? E aí o Marcos, né? Tem umas coisas interessantes para falar sobre ele, né? Cara, é gente fina, cara. É sério mesmo. Falar ali a admiração que eu tenho por ti, tá, Marcos? Do serviço, tudo que você faz, os cursos que você planeja, às vezes tá ali, né, meio que batendo, né, dando murro na ponta de faca, que a galera quer ganhar a eleição, mas não quer aprender como que ganha, né? Esse isso. pequeno detalhe. Quer ganhar a eleição, quer fazer uma campanha vitoriosa, mas não quer investir tempo e conhecimento em como fazer isso. O Tiririca saiu falando as besteiras, o outro aí tá na presença, saiu falando as besteiras, eu vou sair falando minhas besteiras e vai dar tudo certo. Tem besteira que dá certo. E tem uma besteira minimamente organizada, né? Não, é uma besteira, é aquela coisa que um ex-professor meu, Vitor Cruz, né, ele fala o seguinte: tudo tem que ser planejado, principalmente o improviso. Uhum. A pessoa vai improvisar. Pensa que fulano improvisou. Não é um improviso, não tão improviso assim. Por exemplo, foi na rua, aquele improviso não é tão improviso, né, Marcos? É uma coisa mais organizada. E ainda, como tudo que vem dali, é mal feito, né? Ali é o exemplo ali que... Mas esse lance do improviso é bacana, Alexandre, porque eu ministro muito treinamento também de oratória e tal, técnica de comunicação, e aí a galera fica assim, mas eu queria saber improvisar. A pessoa pensa que brota do nada, né? O cara tá lá fazendo assim, de repente vem a iluminação divina e ele começa a falar coisas. O improviso, ele é simplesmente fruto de uma série de elementos que você já pensou, já colocou na sua cabeça e na hora certa você vai encaixando as pecinhas que lá já estão. E na política é a mesma coisa. Na hora que o cara, Tiririca, meu irmão, teve toda uma estratégia monstruosa por trás do Tiririca, por trás do Crivella, por trás do Bolsonaro, por trás de todos. Tem estratégias que funcionam super bem, tem estratégias, como a gente viu o lance da farofa aí, que é uma estupidez colossal e obviamente aquilo vai dar ruim. Mas a dinâmica da política, e eu acho bacana o Alexandre trazer isso para o nosso podcast, porque de fato, né, a gente reclama tanto, a gente tem que ter mais gente qualificada na política, parará, mas os caras têm que começar a se qualificar primeiramente pela comunicação, para ganhar a eleição. Né? Não adianta você ser muito bom, ter excelentes ideias, se você não souber comunicar isso, lindão, ninguém vai te perceber. Né? Eleição para deputado. Quantos candidatos a deputado tem média? Você sabe se é o cara do TRE aí, Alexandre? Tem o quê? Quantos candidatos a deputado tem na eleição, por exemplo? Uns 400 candidatos?
Aqui Pra em mais, Goiás, né? mas aí já toca num ponto bastante interessante que vai ter uma redução do número de candidatos nessa eleição. Não é? Por quê? Primeiro proibiu a coligação. Né? Vai ter a federação, como você bem colocou. Mas também diminuiu a quantidade de candidatos que cada partido ou federação poderá lançar. Até então, aqui em Goiás, era 150%. Agora é 100% do número de vagas, mais um. É um exemplo. Para deputado então, 18. federal, 18. Para deputado Entendi. estadual, 42. Então, você tem uma diminuição. Só que a gente tem 30 partidos. Vamos imaginar que chega ali 30 partidos, cada qual aí lance, né, a sua quantidade máxima, né, máxima aí, nós vamos ter mais de 1.000 candidatos a deputado estadual. Então, é muita gente, né, para sair buscando votos. Para o eleitor conhecer, não dá tempo dos caras conhecerem em 45 dias, não tem nem espaço suficiente para que os caras possam reverberar a imagem, se tornar conhecido para poder ganhar voto. Porque não tem como o eleitor votar em quem ele não conhece, né? Você concorda comigo? Exatamente. Se ele não souber que o Alexandre é candidato, ele não vai votar no Alexandre. É a primeira coisa. Quem não é visto não é lembrado. Pois é. E a gente falando de improviso aqui, vou fazer uma correção aqui, que eu fui misturar as palavras, né? Falei improvisar. Desculpa aí, gente, por favor. Improvisar, tá certo? É o Desculpa. neologismo do professor Alexandre, não reclame. O homem pode fazer isso se ele quiser. Quem tá liberado no programa. Não, aqui a gente pode falar bobagem, a gente pode errar, a gente pode acertar, a gente Pode. pode tudo. Por isso que é tão legal. Essa fala foi boa. Essa fala foi boa. Eu sempre tenho um corte bom de cada podcast. Ah, entendi. É aquele É um momento de brilho. 15 segundos de brilho. Vagalume. A hora que acende. Boto fé. Alexandre, vamos lá. Pensando agora aí ano eleitoral, a gente tem aí algumas agendas que são importantes para nossa audiência entender. Questão de título, até quando o cara pode tirar título ainda. Daqui a pouco começa aí que você falou, as federações agora em março tem que estar tudo fechado, janela partidária. Inclusive ontem, né, foi aprovada a União Brasil. Foi. Ou União Brasil. Que eu acho o seguinte, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas assim, quais são as datas mais importantes que quem tá ouvindo a gente e tem que estar ligado no rolê precisa saber? Bom, nesse primeiro momento, né, a data mais importante aconteceu dia 1º de janeiro, quando as pesquisas eleitorais têm, né, a obrigação de serem previamente registradas na Justiça Eleitoral. 5 dias antes da divulgação, o Instituto de Pesquisa tem que fazer o registro perante a Justiça Eleitoral. A segunda data importante é a data do dia 2 de abril, desculpa, 1º de abril, né, que é a data limite para desincompatibilização daqueles que ocupam cargos no Poder Executivo que pretendam se candidatar a outros cargos. Um prefeito que quer se candidatar a governador, o presidente da República, de vez em quando a gente escuta aí o pessoal falando, embora eu não coloque muita fé nisso, o pessoal falando, o presidente tá vendo que não vai, né, ganhar, então ele vai sair para senador, para continuar com foro. Eu não acredito tanto nisso. Mas assim, se ele quiser se candidatar para outro cargo, ele tem ali o prazo de 6 meses antes da eleição para se desincompatibilizar, para poder se candidatar a outro cargo. Isso aí vale para um governador de estado, que às vezes quer sair, né, para senador da República, e não pode ficar em 5º lugar, né? Se ficar em 5º lugar vai dar problema, vai dar ruim, né? Mas veja, quer candidatar a outro cargo? Esse prazo aí, 6 meses antes. Vale para os secretários também, né? Secretários, né, municipais, estaduais e ministros também, né? Tem vários ministros aí que estão jogando, que vão se... Eu vi a ministra, né? A ministra Damares, né? Falando que ela ia se candidatar. Aí era Amapá, Maranhão, São Paulo. Eu falei, tá escolhendo, lançando aonde... Eu lembrei de ti, Márcio. Ó, não tem estratégia, está na estratégia de alguém. Não, né? na verdade, ela tá achando que ela tá eleita pela base bolsonarista, independente de onde ela for. Em qualquer lugar, né? Mas não é bem desse Não jeito. é bem desse jeito, Você não. tem que... Até porque tem lugar que nem base não tem, né? Pois é. Não, e você tem que saber também quem é o adversário. Sim. Que nessa agora é uma vaga só. Para senador, correto? Ganha quem ganhou. Não, igual Ganha o pessoal tava comentando que talvez o Muro não saísse pra presidente, saísse pra Senado pelo Paraná. Eu falei, mas ele vai peitar o Álvaro Dias? Ele vai do peitar... próprio partido. É, o cara que botou ele lá. Que colocou, que tá fazendo toda essa campanha. Que na campanha de 2018,
foi quem lançou a ministro da Justiça. O Álvaro Dias tinha, em todo debate, entrevista, etc., ele falando, olha, eu vencendo, o ministro da Justiça é o Moro. Pois é. Mas aí já ventilaram que, não, ele pode ser por Brasília. Pelo DF aqui, a Senado. Que já é uma possibilidade. Né? Porque quem vai concorrer ao Senado agora, acho que é a vaga do Regufe, né? Que tá solta. Porque a Leila foi na última, a Leila e o... Pô, gente, como é que é? O Isalci Lucas. Então tem mais 4 anos ainda. Então é a vaga do Regufe. Aí o Regufe parece que vai ser para governo. Então terá um espaço em Brasília. Eu acho que Brasília é capaz que o Moro seria eleito ainda. Não duvido, não. Mas aí entra um outro tópico aqui. Ele tem, para isso aí, fixar domicílio eleitoral até 6 meses antes. Né? Aqui, no início de abril, de 1º de abril tem que fixar. A mesma coisa com o eleitor, né? A pessoa quer se candidatar, desculpa, o eleitor não, a pessoa quer se candidatar, ela tem que estar afiliada a um partido político até 6 meses antes da eleição. E aí, semana passada, ficou essa bagunça também, né? O Moro tá no Podemos, tá no União Brasil. Né? Teve alguma conversa nesse sentido. Pode ir para o União Brasil? Pode. Mas tem a data limite de 6 meses antes da eleição para que ele possa se filiar a um partido político e se candidatar. Do mesmo jeito, o eleitor quer votar. Né? Também a galera de 18 anos aí, né? Tem 16, 18 anos, pelo amor de Deus, gente, se alistem aí para poder, né, votar e dar um sopro aí de esperança para nós. 151 dias antes da eleição, ali vai dar início de maio, né? E aí a Justiça Eleitoral criou um mecanismo, né, de alistamento online. Ele pode fazer um pré-agendamento ali, faz a sua estrutura de filiação, até mesmo por conta da pandemia, né? Já faz ali no próprio site da Justiça Eleitoral, tem lá o passo a passo, exatamente para que possa, né, se alistar como eleitor. E é um dado importante, Marcos, que o eleitorado entre 16 e 18 anos, infelizmente vem caindo, né? Vem caindo nas últimas eleições aí, nos últimos anos. Pode ser talvez um envelhecimento da população. Redução da taxa de natalidade. Né? Pode ser algo que esteja acontecendo. E também, que não se descarta, um certo... mas se for pegar também, a abstenção tem aumentado, né, Alexandre? Eleição é eleição, o número das abstenções parece que tem crescido também, né? É que a gente tem 2 dados aí na abstenção, né? Que a gente tem que ler, mais 2 dados, né? Além da abstenção, que é o chamado não voto. A abstenção é o sujeito que não vai. Se quer, vai, comparece na sessão. E junto a ele nós temos sujeito que vai, mas vota nulo, digita algum número que não corresponde a nenhum candidato, a nenhum partido político, confirma, anulou o voto. Pelo amor de Deus, só te cortando. Reforça de novo pra esses cabeça de bagre que talvez estejam nos ouvindo, né? E a minoria da minoria, se é que estão ouvindo, mas se você tem um primo que é assim, manda pra ele depois, que não existe essa história de 50% dos votos anulados anula a eleição. Pelo amor de Jesus, explica pra esse povo de novo, que eu não aguento mais repetir essa história. Tem uns 50% de voto válido. Se tiver 50% de voto nulo, aí tem que cancelar a eleição. Primeiro de tudo, isso nunca vai acontecer. Nunca vai dar 50% de voto nulo. Mas não existe também. E é um troço assim que eu nem posso reclamar, Marcos, porque é o seguinte, em meados, acho que 2008 começou esse boato, né, que hoje a gente chama de fake news, que sim, reúne todos os dados de uma fake news, coloca como, olha, eu fiquei sabendo, então o cara pega algo primo que é lá do TSE. Exato, pega algo de autoridade, pega algo de influência e joga ali, né, com uma certa urgência. O boato inteiro olha, se mais de 50% votar nulo, anula a eleição. E a galera que participou dessa eleição foi anulada, não pode concorrer a outra. Então vamos anular pra gente cortar essa galera e vir pessoas novas. Eu não posso reclamar muito dessa fake, porque quando ela surgiu, eu escrevi um artigo, mandei pro Popular publicou, né? E aí foi aquela explosão. E a partir dali a galera me viu. Começou a prestar atenção em mim. Então me chamaram para entrevistas, etc e tal, né? E
né, galguei, né, essa É o posição Drauzio Varela do TRE. Ele vai lá pra desmentir os boatos. Exatamente, aí me chamava, é isso, aí. Então acabou ficando. Mas olha só, gente, é mentira. Eu vou falar, e eu sempre falo isso, Marcos, esse exemplo, lá na eleição de 2008, em Lagoa Santa, teve um único candidato a prefeito em Lagoa Santa, nessa eleição. E esse único candidato a prefeito em Lagoa Santa, né, candidato à reeleição, que era, ficava preocupado, começou a surgir esse boato. E aí, quantos votos ele precisa ter, lá, o único candidato em Lagoa Santa, para ser eleito prefeito? Eu sempre faço aquela pausa dramática. Uhum. Quantos? 100% dos votos válidos. Ou seja, seus cabeças de bagre. Um voto. Se o cara votar nele, ele ganhou. Exato. Se a cidade inteira, Marcos, falar, nós vamos te boicotar, porque não é certo, não é justo, nós vamos te boicotar. Mas ele, o único candidato, corajosamente, contra tudo e contra todos, dá a ele próprio um voto de confiança, ele estará eleito, e na reunião com os mais de 5 mil prefeitos no Brasil, ele poderá bater no peito lá e falar, qual a sua porcentagem de voto? Falando, 50%, 70%. 100%. Excelente. 100%. Porque um único voto. E aí, eu sempre, né, em sala de aula, professor, mas isso é um absurdo. Eu falei, não é absurdo. Absurdo é numa cidade com não sei quantos eleitores, Deixar ter um candidato. só um candidato, só uma pessoa se candidatar. Isso é o que é absurdo. O resto não é. Qual que é a solução? Deixar a cidade lá sem prefeito por 4 anos? Essa é a solução? Não. Então, se você acha isso absurdo, por favor, se candidate. Né? Então, aí, como está falando do não voto, é o voto nulo e o voto branco. Né? Professor, qual que é a diferença entre o voto nulo e o voto branco? É só a forma de votar. No voto em branco, tem lá uma teclazinha. Uma tecla, a pessoa aperta lá em branco, né, confirma, só isso. Mas são todos votos inválidos. Né? Isso é importante porque até 97, o voto em branco, ele era computado para fins de definição do quociente eleitoral. Né? Então era importante para definir a quantidade mínima de votos para os candidatos a vereador, deputado estadual, deputado federal ser eleito. Né? Aí, como eles viram que isso aí prejudicava notadamente os pequenos partidos fizeram ali a sua pressão e tiraram os votos brancos dos votos válidos. Então hoje, os votos abstenção, voto nulo e voto em branco é a mesma coisa, é o não voto. E como você colocou, é uma quantidade imensa que vem aumentando a cada ano. Naquela eleição do Dória, né, 2016. a prefeito, exato, ele ganhou em primeiro turno, não foi? Se não me engano, ganhou em primeiro turno, se não me engano. Ganhou, não foi? Não é isso? Ter mais de 50% dos votos válidos, não teve? A votação dele foi menor do que o voto branco, do que o voto nulo e as abstenções somadas. Naquela época, os prefeitos das capitais, o único que teve votação ligeiramente maior que o não voto foi o Iris Rezende. O resto tudo ali, ou empatando ali, ou, né, voto abaixo, como foi o caso do Dória. Veja então a importância da gente ter o voto. Né? Se essa galera, voto branco, nula, abstenção, tivesse comparecido votado em alguém que não fosse o Dória, né, no exemplo, teríamos um segundo turno. Pelo menos forçaria um segundo turno. São Paulo, que rotineiramente tem mais de 10 candidatos a prefeito, num segundo turno com apenas 2 candidatos, seria extremamente importante, né, até para ter um debate melhor de ideias entre os dois colocados, né, os dois candidatos. Não, e é interessante pensar que quanto mais a galera reclama, mas que não tem opção, porque não tem não sei o que lá, porque não tem não sei o que lá, e não vai votar, mais eles favorecem justamente aquela pessoa que eles odeiam. E o cara tem que entender, vamos boicotar. Meu querido, não adianta boicotar, você tá boicotando só a si mesmo, lindão, porque não resolve nada, o Alexandre acabou de falar. Então para com essa bobagem, não, porque nós não vamos votar, vai ter que anular o voto.
Porra, para com essa onda, cara. Um exemplo do que a gente tem é nessa polarização agora. Permite que a gente estude o fenômeno de forma mais ampla. Nós temos de um lado o eleitor do Lula, que é eleitor do Lula. Fala o que você quiser falar, o cara vai votar no Lula. E nós temos do outro lado o eleitor do Bolsonaro. Fala que o cara pode fazer o que for. Ele pode espancar uma velha com uma foca, bebê, não tá ali, não dá nada. Tá ali. É eleitor dele. Se a galera não comparece, vota branco, vota nulo, quem tiver o maior eleitorado cativo, por assim dizer, né, vai levar a eleição. É simples assim. Né? Quer uma terceira via, quer isso. Olha, a terceira via, o momento de votar numa terceira via é no primeiro turno. No segundo turno, você tem duas opções. Ou você vota no seu candidato, se ele for pro segundo turno, ou você vota no candidato que vai enfrentar aquele que você não quer de jeito nenhum. É um tipo de não voto, né? Eu voto negativo. Eu não quero que o Marcione seja eleito, eu vou votar no Vitor. Exato. Também não gosto do Vitor, obrigado. não. Mas... É uma forma de exclusão, né? Ou o famoso ali, no menos pior. Sim. Sim, essa é a regra, né, do jogo. E é aí, ó, você uma estrutura válida. Porque a galera fala, porque é injusto, porque não podia ser assim. Mas tá na regra, cara. Qualquer pessoa com 2 neurônios e polegares opositores que pegar ali a regra, vai ver que tá lá. Então é muito claro, é muito transparente o processo eleitoral brasileiro, né? Assim, da Constituição de 88 pra cá, a gente só tem 30 anos, né? Pô, já dá pra aprender a regra do jogo e jogar com essa regra. Esses dias aí eu vi alguém reclamando, né, da questão do quociente eleitoral, do voto proporcional, né, da eleição proporcional, enfim. E aí, que é um absurdo isso. Então, cara, só tem 90 anos. O sistema proporcional no Brasil só tem 90 anos. É isso. Essa regra do jogo, desde que começou, tá dessa forma. Ok, podemos falar que tem virtudes, tem defeitos? Podemos. Só que falar que tem 90 anos para você jogar, aprender a regra e jogar de acordo com a regra. Mas eu entro no ponto que você falou no começo, de uma dificuldade que essa galera tem de entender o que eles estão fazendo, né? O cara brota num dia na vida dele assim, eu quero me candidatar. Ele não se prepara, ele não estuda. Até porque quando o cara vai lá e vai defender esse ponto e fala assim, não, é injusto porque o cara que foi mais votado foi eleito. Mas ele que escolheu o partido, irmão. Se ele tivesse escolhido o outro, talvez ele teria a mesma quantidade de voto e teria sido eleito com muito mais facilidade. Mas a gente entra até na questão o que é a justiça, né? A gente entra nessa questão. É injusto por quê? Porque se o outro foi melhor estrategicamente. Mas qual que é a intenção do sistema? A intenção do sistema proporcional não é o candidato. A intenção do sistema proporcional é permitir a representação proporcional das parcelas da sociedade. Nisso aí, é importante ter o mais bem votado, né, a maioria, mas é importante termos também a minoria. No executivo, maravilha, nós temos quem ganha a maioria. É a maioria que vai ganhar, né? Agora, no legislativo não dá para ser só a maioria. Nós precisamos também que haja a minoria representada. E aí o pessoal às vezes pega um exemplo, pega os Estados Unidos, mas não dá. Por quê? Porque nos Estados Unidos é polarizado, só tem 2 grandes partidos nacionalmente, embora regionalmente tenham vários partidos, mas no âmbito nacional tem 2 partidos só. Então não tem uma minoria, maioria ali. Não tem essa. Então dá para colocar um sistema distrital. Agora, como você vai colocar um sistema distrital num país como o nosso, cheio de coisa? Não, mas aí a intenção seria colocar para reduzir. Se é que reduz. Não. Se é que reduz. Porque aí, outra polêmica também que sempre aparece, Alexandre. Eu até tava lendo num jornal, cara, e eu fico puto quando eu vejo jornalista falando merda. Porque nós não temos no Brasil mais de 10 linhas ideológicas. Velho, não tem nada a ver partido político com ideologia, caceta. Quando foram criados os partidos políticos da França, vai ler Maurice Duverger, só foi criado para organizar o processo eleitoral, não tinha nada a ver com ideologia. Você tinha os partidos de massa, que eram da população que se unia e montava o partido, e de quadros, de quem já era da burguesia ali, que saiu do império e começaram a organizar o processo. Então o partido vem disso.
As ideologias são elementos de amálgama social para reunir o povo em prol de um objetivo comum. Até porque hoje em dia o partido ele tem uma ideologia no Nordeste e outra no Pois Sul. é, Ele muda a cara. ideologia dele onde ele Olha que hora estiver. que vem, porque tem muitos partidos e não tem tantas ideologias. Para de falar groselha, não tem nada a ver partido com ideologia. Ah, o partido pode ter uma ideologia? Deve. Por quê? Porque são as bandeiras do partido que deveriam aglutinar pessoas que pensam daquela corrente. Mas não é assim que funciona. No Brasil você tem corretor de partido. O Vitão quer candidatar lá na Hidrolândia, não tem partido nenhum, vai lá e negocia com alguém para comprar o partido do cara. Então assim, vamos entender, vamos separar as coisas, tá? O processo político, ele não é necessariamente ideológico e os partidos não são fundados necessariamente por ideologias. Você tem elementos de corrente ideológica que podem juntar as pessoas. Mas você vai ter o partido do Corinthians, se vocês querem montar. Tem ideologia do Corinthians, caceta? Não tem. É um grupo social, uma massa. Brincar vai ter palmeirense, São Não, Paulino. Pô, foda-se. Porque a grande questão que eu bato na tecla sempre, Alexandre, não sei o que você pensa sobre isso, não é a quantidade, é a qualidade. Então para de que a quantidade, vamos ver a qualidade? Vamos definir regras no processo, o partido tem que ser mais democrático, tem que ter as suas prévias, tem que ter um processo de rotação na cadeira da diretoria. Vamos debater então, para qualificar os partidos, ao invés de ficar, vamos só limar, porque aí vai entrar num ponto que você tocou. Vão sempre criar regras com as cláusulas de barreira para limar os pequenos. Ou seja, essa dinâmica que você bem pontuou agora da representação das minorias vai acabar, irmão. Porque vai sobrar 4, 5 partidos grandes que já tá na mão dos donos há muitos anos e os caras vão continuar fazendo a sua própria política e ignorando parcelas da sociedade. Mas aí entra outra coisa também, Marcos. Eu concordo contigo com relação a essa questão. Uma coisa é o partido, outra coisa são ideologias. A gente pode discutir se existem 10 ideologias. Depende do que você entende por ideologia. Uhum. Daquilo que você entende por ideologia é uma ideologia política? Pode ser. Uhum. Porque a gente tá nessa coisa assim, né? Extrema direita, extrema direita, extrema esquerda, centro, direita e esquerda. Colocando só dessa forma. 4 gradientes ali, que é só muito coloca mais. aí. Não é bem desse jeito. Né? Às vezes, em debates, gente conversando, o pessoal quer me colocar na parede. Qual que é a sua ideologia? Não, pera lá, né? Aí quando eu falo, né, olha, eu tendo a ser mais do centro. Né? Porque eu vejo coisas melhor, coisas ali e tal. Não tô numa. Aí vão te chamar de isentão. Exato, aí me chamam de isentão. Se eu E ainda tem aquilo que começam a atribuir ideologia. Você é petista? Comunista. Exatamente, aí vem. Não, nessa época, você não vota no Bolsonaro? Comunista! Exatamente. Mais ou menos é jeito. Nem é isso de não vota no Bolsonaro. Criticou o ídolo, o mito. Comunista. É bem desse jeito. Né? Você vê bem dessas críticas. E aí vem você ter que se posicionar, tem que ter uma ideologia. Olha, tem várias ideologias. Sim. Né? Vários aspectos ideológicos que a gente pode discutir. Né? Não, e aí o cara fala assim, eu não faço política ideológica, comigo não vai ter essa coisa de ideologia, os caras criticam, é tudo que é louco brasileiro. O cara se candidata criticando a ideologia, falando que não faz jogo ideológico, que não governa com ideologia. Puta mentira, velho. Todo mundo tem sua ideologia. Lá em São Paulo teve um candidato Dória, né? Falando, olha, eu não sou político. Sabe o que você tá fazendo aí, candidatando? A partir do momento, poderia até não ser político, mas a partir do momento em que se candidata, virou político. Acabou. Né? E mais ainda, a gente for pegar ali os filósofos lá, todo mundo é político. Sim. A partir do momento que você mora na polis e que você paga imposto, meu amigo, você é político. Você é político. Você está, de uma certa forma, né, sendo parte do esquema de alguém aí, já que você não tem esquema. Você tá lá brigando porque o IPTU aumentou pra caceta, você tá botando faixa na praça e o prefeito vai lá e manda tirar. Você tá sendo político, irmão. Hoje tem buzinaço. Na frente da Polícia Federal, que eu não entendi a lógica, mas... E eu tenho coisa que eu não entendi de coração. Eu sou até bloqueado por ela, não sei o que eu fiz, cara. Mas fui me bloqueado lá. A vereadora, né? Gabriela Rodarte, né? Me bloqueou no Twitter, cara. Não sei. Eu falei mais coisas lá, faz parte do jogo. Que chato. Mas aí, ela propôs lá, né, aquela coisa de impeachment o Rogério Cruz. O Rogério, né? O prefeito.
parecendo o Elton Nada. O meme de outra volta. De outra volta. Quer dizer, o cara vai sofrer impeachment porque ele fez um projeto de lei, encaminhou pra Câmara, a Câmara aprovou e ele sancionou. Aí, qual que é a lógica desse impeachment? Não, mas qual que é a lógica do vereador? Inclusive a Gabriela Rodarte também não votou contra. Não, ele não se bateu, não. Ele deu pra outro bater, né? Aí já Pode mais, pode. E o melhor foi, você viu a notícia do Popular ontem? O quê? O prefeito visitou uma casa de uma pessoa carente pra fazer a revisão do IPTU, aí descobriram que a mulher é assessora do que levou os tapas lá do palhaço. Caraca, velho. Aí não dá. A política goiana tá um circo, tá um show de bola. Vamos lá, então. Né? Mas aí, só respondendo essa questão da ideologia que você colocou, né? Primeiro que eu concordo contigo, não é por aí. E segundo, por mais que se troque, há um detalhe muito importante, por mais que troque as regras, né? E tente diminuir a quantidade, o partido joga de acordo com a regra do jogo. Uhum. Os caras viram ali, olha, reduzindo aqui a quantidade de candidatos. Não pode ter coligação. Meu partido tá pequeno, ou tá grande, mas pode vir a perder. Vão criar a federação de partidos. Vão unir, faz a fusão entre dois partidos, ou incorporação, melhor dizendo. No exemplo do PSL e DEM, né, tá mais para... não, é fusão mesmo, né? Fizeram a fusão criando um terceiro né, partido ali. Ok, né? Vai se fazendo mecanismo, se adotando mecanismo de acordo com a regra do jogo para manter a sobrevivência no campeonato. Isso é feito. Né? Eu até li sobre, parece que o PSDB e o MDB estão querendo juntar. Será que rola? No âmbito nacional, Sim. né? Lá em Brasília começou a ventilar isso. Aí eu até brigar. Aqui em Goiás o negócio vai ficar lindo. Aqui em Goiás tem candidato que tá puxando cabelo, Marco. E outros estão comemorando. Tomara que aconteça isso. Que muda por completo o xadrez, o tabuleiro do xadrez. Porque aí a bancada nosso. do PSDB e do MDB bate de frente com a do União Brasil. E não, aí mas o União Brasil não vai ficar aquela bancada daquele tamanho, porque a galera mas vai bolsonarista ter mas vai ter um fora. fundo eleitoral de 800 milhões. Tem um fundo, né? Que também faz parte do jogo, a grana, né? É grana. Então aí... Mas beleza, hein? Como é que vai fazer então agora? No meio do rolê, o MDB do Daniel Vilela vai desembarcar do Caiado? Exatamente, isso ia ficar lindo. Vai pra... Imagina Daniel Daniel e Marconi. Mas vai pra oposição. E aquela oposição, assim... né, ferrenha mesmo. Vamos esperar, vamos ver o que acontece. Se faz de fato a federação, que aí no caso deles é diferente do PSL e o DEM, né? Vai ser uma federação. Ah, professor, mas a federação em coligação vai dar merda. A gente já viu esse tanto de coligação aí e tal. Federação é diferente. Tem que ter uma sobrevida de pelo menos 4 anos. Ou seja, vai valer, se fizer, valerá para a eleição agora de 2020. 22. Desculpa. De 2022 e também para a eleição de 2024. Só poderá desfazer, né? Ali, começando agora, lá no início, né? De 2026. Não, aí você imagina isso, cara, em nível municipal. Porque a federação, na hora que você olha assim, os estados, não é tão louco de organizar, mas pensa nos municípios, cara, que você tem município que a morte é certa. Em Goiás, você tem município que é MDB contra PSDB. Pois é. Fato concreto. Vários lugares, cara, vários lugares. Então, assim, é um rolê muito maluco. E a gente tava conversando também com outras pessoas aqui no programa, e assim, até pra quem tá pensando em se candidatar esse ano, tá tenso, porque esse rolê lá em cima, a hora que vem de cima pra baixo, você rebenta a estratégia do cara aqui. A tendência é que você vá se filiar ao partido no último minuto. Mas não, é que esqueminha, né? O cara assinou 5 fichas de filiação. Aí no fim das contas, igual a Xuxa. Né? Sai rasgando, né? Sai rasgando ali, filho. Porque vale a última, né? É a mais recente isso. É a mais recente. Aí o que acontece, Marcos? A lei, quando criaram a federação, a lei previa que essa federação poderia ser feita até o início das convenções. No programa, em outros áudios, eu falei, olha, isso aí é um absurdo. Sim. Que você permitir a federação lá no início
das eleições, né? Já está começando ali o período eleitoral, é uma puta de uma covardia com o candidato que já está preparando ali a sua campanha, já está fazendo. Por quê? Porque ele não vai ter mais chance de trocar de partido, Vitor. A chance dele trocar de partido é aqui início, né? Dia 1º de abril. Aí ele pode filiar algum partido político. Por isso o TSE, né, começou ali regulamentando, falando da federação até ali início de abril mesmo. Porque se Cara, você eu acho que permite tinha que pra ter a cláusula depois, você da pega anualidade. todo mundo. Tinha que ter pegado a cláusula da anualidade, tinha que ser até no passado pra fazer esse rolê. Porque assim, é muita sacanagem. Os caras tentando montar estratégia, pensando em pré-campanha, mas sem saber se o partido do cara vai continuar existindo, velho. Ô Marcos, mas eu vou até dar uma confirmada aqui, né? Se observou ou não o princípio da anualidade. Porque tinha que ter defendido essas federações ano passado, Alexandre. Até porque outubro. muda completamente o jogo. Não, tudo, Já cara. imaginou o Mendanha vai pro PSDB e aí rola o PSDB-MDB? O que vai acontecer? Ninguém sabe, cara. Não, é doideira. É doideira. E aí vai ter um... Mas assim, eu tô entendendo que tá uma confusão aqui, né? O princípio da anualidade, ele diz respeito à lei. Ah, tá. E não a formação de coligações ou convenções, ou federações, etc. Né? Não, mas pra mim, no caso da federação que tem esse duração de 4 anos, que é um processo muito mais complexo, Isso. tinha que ser um ano também. Eu entendi o que você falou, mas assim, o meu voto é para que A esse tipo de formação situação seja um ano Um antes. ano antes da Até eleição. uma dúvida Entendi. aqui que me Aí surgiu, sim. vamos Aí sim. perguntar. Porque a lei, tô olhando aqui agora, né? A gente também tem que dar uma pesquisada de vez em quando. A lei 14.208, ela é de 28 de setembro. Mesmo aniversário, de 2000, inclusive. Né? Então, Pô, meu, é observou. 26. Parabéns, cara. Ganhei uma lei! Olê! Muito Lei bom. Marcos Marinho daqui pra frente. Essa lei, ela entrou em vigor, então, nessa data, né? Publicou e entrou em vigor, aí um ano antes da eleição. Mas eu entendi o que você tá colocando, que a federação em si Sim. deveria ser feita até um ano antes da eleição. Porque senão vira essa zona agora que ele tá comentando aqui. Os caras Vamos sem ir pro saber, campo velho. imaginário. Caso rola a federação PSDB e MDB, pode ter um candidato vice do Caiado da federação e um candidato opositor da federação? Eu não entendi o que você falou, velho. Exemplo, Daniel é o candidato a vice, correto? E aí o Marconi, por exemplo, candidato ao governo, e aí rola a federação. Aí automaticamente um tem que sair? Ou Não, mas, pode... mas se for a federação, aí o MDB não pode ter candidato na chapa do Caiado. Não pode. Não, aí é outra coisa. Os dois estão errados. Por isso que a gente é bom nesse podcast. Ô, Marcelo, aqui Não, a gente é- é corrigido ao vivo e na lata, meu Vamos ali. O que tá vendo? Tá vendo uma confusão de federação e de coligação. Sim. Porque nós podemos ter uma federação e essa federação fazer parte de uma coligação. Eita, porra. Então vamos lá. Eu posso ter uma federação MDB e PSDB, ok? E eu posso ter uma coligação com essa federação mais o DEM. Ou União Brasil agora. Nossa senhora, é o Megazord do Aí demônio viraria isso. uma coligação, que é uma reunião entre partidos, Com o fim Ou- da e ou- eleição. federações. Ah, bota Né? fé. Então a federação também pode integrar uma coligação. Entendi. Não, mas agora vamos... Tá, entendi. Entenderam? A lei está clara, Ok. estabelecida pelo professor Alexandre. Obviamente, agora a gente entendeu que ele é tão burro assim. Então dá pra fazer o rolê. Agora, vamos ser coerente. Você imagina o Caiado fazendo uma coligação Com o com o Marconi. MDB PSDB, brother? O Marconi. Vamos pro Real Politique agora aqui. Não, até porque aí o Caiado vai ter que cancelar os, teoricamente, senadores que ele iria ter, caso o Marconi defina por isso. Nossa, bicho, é muito zona, Alexandre. É muita zona. Mas veja, eles vão reunir isso em convenção partidária lá no mês de julho.
E aí eles podem votar isso. E aí a convenção vai Vamos ter só lembrar valor. que no A interior... coligação pode ser feita no final. A coligação feita nas convenções partidárias, lá no mês de julho. Nossa, mas você quebra o cara na emenda, velho. Quebra. Não, quebra. Não, e quebra, a gente vê isso nas eleições municipais, às vezes o cara tá ali e tudo, vem o candidato a prefeito, já, o candidato à reeleição, ele chama ali o presidente do estadual, do partido, não chamam o presidente municipal, é o presidente estadual, e o presidente estadual fala, ó, fulano, é pra você coligar com esse candidato aí. Ah, por quê? Mas aqui não. Ele faz parte da minha estratégia pra eleição de... Que é a dinâmica, deputado quem não tem a sua estratégia faz parte da estratégia de alguém. Exato. Isso aí a gente vem cantando na pedra há muito tempo, né? E aí a gente tem, no interior, principalmente no interiorzão de Goiás aqui, a gente tem, assim, algumas coligações bastante interessantes, né? PT, PSDB, PSL, e a galera toda apoiando um candidato. Isso acontece. Né? Por isso eu falo que vem cobrar ideologia de partido para tentar definir alguma coisa, não existe, velho. É contexto. Eu lembro até hoje, 98, tinha um comitê Luma, ali na 84, Lula e Marconi, velho. Eu lembro. 98, velho. PSDB com PT aqui em Goiás, Lula e Marconi, pelo amor de Deus, cara. Qual que é isso? A explicação que a gente pode ter para isso. O cara sabe, ou sabia ali, planejava, que o Marconi ia ganhar aqui em Goiás, então ele queria, desculpa a palavra aí, ficar nas tetas no estado. E sabia que o Lula ia ganhar na União, presidência. Né? E também queria abocanhar ali, né? Ou seja, queria a comodidade do casado com a liberdade do solteiro. E foi isso aí que a galera fez. É um rolê muito doido. Por isso que o povo não entende. A galera não entende a parada. Porque é complexo mesmo, assim. E aí é o louco do rolê, né? Tem a parte que tá tudo clarozinho, explicadinho, bonitinho, bababá. Aí tem essas mudanças que fazem nas pseudo-reformas eleitorais que tem todo ano antes da eleição, que nunca é uma reforma política, eleição é uma reforma política. Nunca é uma reforma política de fato, fazem lá um bem bolado nas regras do jogo para beneficiar quem tá jogando. Pra mim é sempre isso, eu te falei isso várias vezes já nas oportunidades que a gente teve. E a gente concorda, e eu vou trazer um dado aí pro nosso ouvinte, né, internauta. É universal. Aonde no universo tiver eleições, a regra do jogo é feita pelo destinatário. Em qualquer lugar, em qualquer país. A regra eleitoral vai ser feita por quem participa do jogo político. Então, o Congresso Nacional é o quê? É uma assembleia de vencedores. Vão fazer leis. Vão fazer leis ali pra quê? Pra eles serem derrotados? Você tem ali o seu time, você sabe o jeito que seu time joga. Você vai fazer uma regra pra prejudicar o seu time? Põe a mão na consciência. Não são heróis. São seres humanos. E como seres humanos, vão fazer, evidente, normas para os beneficiários sempre. Eu sempre brinco, né? Imagino se o Fernandinho Beiramar for convocado ali para fazer projeto de lei antidrogas. que vai, né? Qual vai ser a pena ali do traficante? Empreendedor do ano, né? É isso que vai ser. Cara, mas vamos lá então. Pensando agora nessa dinâmica maluca que as regras às vezes dão essa bagunçada no tabuleiro, e essa bagunçada no tabuleiro... É porque assim, vamos ser bem franco também, né? Nesse momento da vida, quem tá preocupado com a eleição é a gente que é maluco em política. O cidadão comum tá preocupado com o Big Brother, com a Nayara Azevedo que saiu ontem. Mais nada. E o Arthur Aguiar que tá bem. Sei lá que é Arthur Aguiar, mas o deve que tá bem. traiu uma mulher 16 vezes? Não é brother meu esse cara. Mas tá bom também, tá valendo. Quer trai. Então, assim, o povão não tá ligado no rolê. Então, para o povão, talvez essa balbúrdia toda não incomode tanto. Pra galera do ambiente político, tá tenso. O cara não sabe se vai, se fica. Agora é manoteu. Vou, não vou, o mar fechou, fiquei. Vai rolar muito isso agora aí, nesse ano. Mas, para além disso, Alexandre, a gente está vivendo um contexto hoje que para mim talvez seja o mais tenso, que é justamente o contexto de um processo político democrático onde um dos principais players é declaradamente contra a democracia e crítico e disseminador de fake news sobre o processo político eleitoral. E aí começa aquela velha polêmica das fake news em ano eleitoral. O que o TSE, os TRE vão conseguir fazer para tentar
punir. É. Pra não acontecer igual aconteceu em 2018, né? Disseminaram lá, mas deixa pra lá, né? Agora não vamos caçar a chapa, não. Isso, é aquela situação, primeiro, né? Eu sou servidor da Justiça Eleitoral desde 99, então agora fazendo 23 anos de Justiça Eleitoral, né? Num ano que a Justiça Eleitoral faz 90 anos, dia 24 de fevereiro, faz 90 anos. No dia 25 de fevereiro, eu faço 23 anos de TRE. Né? Tenho conhecimento, né, de prática. Além disso, estudo e vivo o direito eleitoral, porque ministro aulas, cursos, escrevi meu livro baseado ali na minha dissertação do mestrado. É só uma observação, eu fui acompanhar a eleição lá no Paraguai. Não foi para na Argentina. Paraguai, e não na Argentina. Foi logo depois que o Fernando Lugo sofreu impeachment ali, né? E aí logo eles fizeram uma eleição, e aí aquela coisa toda, queria muito mostrar a transparência e tal. Eu tava iniciando ali meu mestrado, falava, deixa eu... Né, que jeito que eu posso observar a eleição de vocês? É só escrever. Então, eu entrei no site deles, cara, e fui colocando os dados. Instituição, tô indo sozinho, né? Eu quero ver. Aí eu falei, PUC, sou estudante, né? Mestrado. Eles me aceitaram, cara. Excelente. Beleza, né? Vamos lá. Então tenho toda essa carga informativa e de vivência. Um parênteses, como que foi? Como que foi? A eleição deles? Cara, é aquela eleição que você fala assim, vai dar errado. Vai dar merda. Vai dar errado. E deu certo. Você na internet aí pesquisar, né? Professor Alexandre Francisco de Azevedo nas eleições paraguaias, você vai ver, eu filmei o cara votando. Filmei um cara ali, a votação deles é feita do lado de fora da sessão eleitoral, né? É um colégio, aí do lado de fora fica a mesa receptora de votos. A pessoa chega, no momento que a pessoa chega, isso lá, também não agora, não sei contar, tem, né, 10 anos isso. A pessoa, para se identificar e não votar de novo, o que faz? Pinta parte do indicador, molha numa tinta, mergulha numa tecnológico tinta, extremamente, tira ali, eleição raiz. E sai, né? E aí ele pega as cédulas de votação, papel, e assim, folhonas, são grandes, porque vem a foto dos candidatos, e foto grande. A gente pode até fazer um parâmetro aí, por que a foto grande? Dos velhos, tem que enxergar direitinho aí. Os velhos, os analfabetos. Então tem uma estrutura social tem uma lógica aqui no processo. Há uma lógica ali. E a pessoa vai para votar, né? Essas cédulas todas, vota. A hora que ele volta tá na cabine lá dentro da sala. Fora da sala tá a mesa receptora, que é ao contrário que é o nosso, né? E aí ele vem e pega todos aqueles votos, 5 cartelas, e deposita numa urna de plástico transparente. É de plástico, né? É uma sacola. Vamos ficar mais claro. É uma sacola, né, com o nome do cargo. Tô ali. Termina a votação, Vitor. Terminou a votação, 5 horas da tarde. Vai contar. Eles contam o voto ali. Naquela hora. Pega. A hora que começou a contar. Da escola de samba, da apuração, que o maluco os votos. Exatamente isso. A hora que eu vi ali, falei, gente, e tava ali filmando, dei uma viradinha assim pra filmar, falei, vai, cadê o maluco? Cadê o cara? Me ajuda aqui. Eu tô filmando, eu queria ver o maluco, né, ali. Sabe, terminaram o contato. E aí, na hora que eu tô filmando ali, eu vi que erraram a contagem. Isso que eu ia falar sabe? Agora. Foi ali do... Mas sabe aquela coisa do erro? É erro mesmo. Tipo assim, 22, 24, 25... Não, é 22... Não, mas aí foi, né? Até 70. Aí, 69... 70... 81, 82, sabe? Foi algo nesse sentido ali. Saiu contando. Eu sempre confundo 62 e 72. Na cabeça aí vai embora. Vai lá, e foi, sabe? Mas aí, o filme voltou a contar de novo. Agora você imagina, numa situação dessa, você tá ali, cansado, ficou o dia inteiro ali de grátis. Além disso, você vai ter que contar aquela quantidade imensa de votos. Vamos imaginar que seja para vereador.
Né? 1000 candidatos. Aquela quantidade imensa de candidatos. Pelo amor de Deus. Lá, não precisou votar contar o voto dos candidatos da Câmara dos Deputados, dele, do Senado, principalmente da Câmara dos Deputados, né? Porque o voto é em lista fechada. É diferente do nosso. O pessoal que critica a justiça eleitoral começaram com essa coisa aí, ô Marcos, né? Voto impresso, tem que ter o voto impresso, porque senão teve fraude. Aí teve fraude, era pra eu ter ganho no primeiro turno. Aí, deixa eu ver se eu entendi essa questão da fraude. Você tá falando que a Justiça Eleitoral fraudou o sistema. O cara só no Primeiro, o Supremo, né? Desculpa, o Moro com TRF e tal, tirou o Lula da parada para fraudar a eleição no primeiro turno, para você ir para o segundo turno e ganhar. Que fraude é essa? Né? Como que ele explica essa fraude? E vamos lá, vai contar quantos milhões de eleitores a gente deve ter? Uns 100 milhões? Por aí. Vai contar 100 milhões de votos. Meu amigo, cara, isso é a receita não dava certo quando era, já passou essa fase. Como tá falando, não é mais de 100 milhões de votos. Porque você está esquecendo uma coisa. O eleitor que chega, ele vai votar em 6 candidatos. Deputado federal, deputado estadual, governador, senador, não, mas dessa vez só 5, e presidente. 5. Serão 500 milhões de votos. Não é, né, pouquinha coisa ali, né, para contagem desses votos. Tá? E aí, só voltando nisso, né, nessa questão da questão da fraude em si, né? Quando alega, a Justiça Eleitoral fez fraude. Meu amigo, a Justiça Eleitoral foi criada para combater fraude. Quem não sabe da história, aí nós tivemos Getúlio Vargas chegando ao poder, quando nós tínhamos a política do café com leite, a política dos governadores e a degola. Para cortar tudo isso aí, né, os apoiadores do Getúlio Vargas vão falar, beleza, a gente te apoia aqui nessa revolução golpe, mas você vai ter que acabar com essa política do café com leite do governador e tal. Ele falou, beleza, eu acabo. Acabou como? Criando a Justiça Eleitoral. Acabou com a fraude? Acabou que não teve eleição quando ele estava lá no poder. Mas depois teve. Mas depois teve. E a justiça, o queremismo. Né? Entrou a galera do queremismo. Né? Eu sempre cito, né, nessa hora, Marcos, a questão de você pegar adversários políticos. Uma coisa é a pessoa ser adversário político, outra coisa é ser inimigo. Uhum. A política em si, ela é travada com adversários. Não são com amigos, são com adversários. E esses adversários vão formar as suas forças de poder, a sua estrutura de poder ali, para ir para a eleição. Aí, quando você trata o seu adversário como inimigo, a gente está na guerra. Uhum. Aí você não respeita mais o regime democrático. Né? Tudo isso para falar o quê? Getúlio Vargas pega a esposa de Prestes, a Olga, manda um lacinho de presente para Hitler. Se ele, Prestes, pegasse Getúlio como inimigo, jamais apoiaria. Só que lá na frente, ele vai apoiar Getúlio Vargas. Por quê? Porque dentro do jogo político ele entendeu que aquela ali era a melhor solução naquele momento ali para o Brasil. Certo ou errado, foi a escolha, né, ali que ele fez. Então, quando a Justiça Eleitoral é criada nesse tempo ali, nessa circunstância, foi para combater fraude. E aí nós tivemos pessoas falando, tem que acabar com a Justiça Eleitoral, porque não concordou com o voto impresso, caiu. Eu falei, a culpa é de quem? Da Justiça Eleitoral, tem que acabar com a Justiça Eleitoral. Lá no direito, na PUC, no direito, colega, tem que acabar, porque gasta dinheiro demais com essa estrutura. Eu falei, meu querido, acabou com a Justiça Eleitoral, como que vai ficar a eleição agora? Nós precisamos criar uma estrutura para fazer o cadastramento dos eleitores, fazer a preparação das eleições, fazer o registro dos candidatos, aplicar a lei eleitoral. Como vai fazer isso? Eles, volta e meia,
tem alguém lá no Congresso que quer retirar da Justiça Eleitoral. Olha isso, Marcos. Lá em 2015, por aí, teve uma proposta dessa. O cidadão propôs tirar da Justiça Eleitoral a administração das urnas eletrônicas e ficar com o Congresso. Excelente, né? Muito bom. Assim, a gente fica sem palavras. Sabe, a única coisa que eu queria perguntar, cara, olha, eu não quero entender, você não precisa me convencer, tá? Eu só quero ouvir você falar isso em voz alta. Qual que é a sua proposta? A única. Qual que é a base? A base. Só me explica aí o seu raciocínio. Mas inclusive agora, ano passado, que tava essa loucura toda de fake news e fraude de urnas, escambau, tiveram lá uns malucos que queriam passar alguns projetos para reduzir os poderes de punição da Justiça Eleitoral, né? Não sei o que virou aquilo lá. Não, na verdade, assim, aí a gente tem que fazer uma ponderação, né? Existia um projeto de novo Código Eleitoral. Pessoalmente, eu sou a favor. Nosso código da época da ditadura militar, cara. Ele é autoritário. Ele proíbe, por exemplo, alguns tipos de propaganda eleitoral que você fala, não é possível que ele proibiu isso. Uhum. Não é possível. Eu falo, o estrangeiro não pode fazer campanha. Mas por que não? Nós não podemos ter um estrangeiro vindo aqui no Brasil para, de repente, pedir voto para algum político. Qual o impedimento disso? Estou falando dentro de uma estrutura de democracia. Uhum. Qual que é o impedimento disso? Em princípio, nenhum. Se ele estiver fazendo algo que vai contra o regime democrático, aí é outra coisa. A gente pode questionar. Né? Vamos imaginar cantores, né, fazendo turnê, coloca lá um telão o nome de um candidato. Pelo Código Eleitoral está cometendo crime. Uhum. Isso aí, para mim é um absurdo. Né? Então, outra coisa, um absurdo ali, furar fila no dia da eleição é crime. Quando você resolve num peteleco, chama a atenção do cara, né, volta ali pra fila, resolve a coisa facilmente. Mas criminalizando. Aí, nessa figura do novo código, ou desse projeto de novo código, consta lá, né, uma redução dos crimes eleitorais. E aí muita gente boa caiu matando. É um absurdo. Reduzindo. Falaram até, lá, enquanto tá olhando isso aí, a boiada tá passando. Mas na verdade não era. É porque estão reduzindo os crimes, na minha ótica também, evidente, reduzindo vários crimes eleitorais ali, cortando mesmo, porque não há necessidade de serem taxados como crimes eleitorais. Uhum. Coisas que você resolve, né, de outra forma. Tá, mas vamos pensar. Se tendo toda essa regulamentação, se tendo essa criminalização de algumas ações, já essa balbúrdia, se começar a tirar o pé, não vai ficar pior, Alexandre? Mas depende do que você vai tirar o pé. Pois é, mas aí que dá a questão. Assim, depende disso, né? O que aconteceu ali, eu não lembro de ter visto um debate amplo sobre como isso ia acontecer, quais seriam as cláusulas que seriam mexidas. Eu fiquei sabendo assim, ó, vem cá, filhão, vamos juntar aqui, a gente escreve aqui no papelinho aqui, ó, e passa. Esse aí foi o pior, esse aí, concordo contigo, esse aí é um defeito indefensável. Eu não vou defender isso aí, porque tá errado. O que eles fizeram, o processo legislativo foi ruim. Foi ruim. Mas aí eu quero te tranquilizar em outra coisa, em outro aspecto. 90% desse código foi a padronização e a harmonização de leis já existentes. Então hoje nós temos, pra você ter uma ideia, o Código Eleitoral, a lei das eleições, a lei dos partidos políticos, né, e a lei das inelegibilidades, além das resoluções da Justiça Eleitoral. O que esse projeto do novo código fez? Pegou essas leis todas e colocou de forma harmônica e organizada num único documento. Só da eleição, então. Só que faltou o quê? O dialogar com a galera. Tinha que ter um amplo debate. Uhum. Em uma parte substancial do processo legislativo, transitou em segredo. Não estava lá, tava tendo as discussões, reuniões, e ninguém viu o que estava se discutindo. Por isso aí que é horrível. Polêmica. Né? Exatamente. Se de repente tivesse mostrado, talvez até o Senado tivesse empenhado mais em aprovar e já de repente estaria valendo, né, para a eleição de 2022. Pois é, aí é outra parada que não vai contra a própria legislação, que você tem que dar publicidade ao ato político, ao ato público, que seria mais ou menos a lei da... Não sei como é a lei.
Do acesso à informação? Não, Essa aí. acesso à informação e a questão também da lei de serviço público lá, não sei, que você tem que ter publicidade. Porra, como é que é o negócio lá? Interessa, esqueci. Interessa. Não, o fato o tempo ficou esquisito pra caceta, eu fico na dúvida, eu fiquei tenso com esse negócio também. Vai contra o próprio. A essência da democracia, que é o parlamento votar algo que seja acessível à população de forma geral. Uhum. Tinha que estar ali. Tinha que colocar o debate aberto até para a comunidade, para a gente ver, né, escrever artigos defendendo, escrever artigos condenando, saber o que está sendo votado. Exatamente para não virar o que virou na Câmara de Vereadores agora. Ah, não sabia o que estava votando. Filhote. Isso aí não tem jeito, filhote, né? para cima de Moá. Né? Então lá na Câmara, aí, falar, olha, né, vamos ver, tá sendo votado isso aqui. O Senado ficou contra a parede, muitos ali talvez quisessem votar mesmo, queriam, entendessem que era algo bom, só que não dá pra gente votar algo no meio dessa celeuma toda de não ter respeitado um procedimento democrático mínimo para se fazer as leis. Uhum. Esse aí foi, no meu sentir, o grande pecado, né, desse projeto. Não é tanto naquilo que se retirou. Eu eu estou estudando ele, não li ainda todo, o que é imenso. Esse é o detalhe, 900 artigos. Você votar 900 artigos sem ter lido ali... Só as emendas de Jabuti, nossa senhora. Exatamente, corre o risco de tê-las ali. Então tem que pegar, sentar, ler, até para ver, olha, o artigo 2º falou isso, mas vem lá o artigo 50 e fala outra coisa. Até para essa estrutura tem que se debater. Uhum. Às vezes a gente tá... Mas eu sou orientador de TCC em faculdade. Você também é orientador. A gente lê, a gente escreve. O aluno escreveu ali, você vai lá, corrige. Aí o aluno vai lá, corrige, aí você lê de novo, você encontra um erro, você vai lá, corrige. Aí o aluno corrigiu, tudo bonitinho, você entregou pro examinador, vai compor a banca, o cidadão bate o olho, corrige. Você fala para o aluno corrigiu tudo. Aí foi pra banca, defendeu, tá tudo ok, publicou. A hora que ele imprime tudinho, você bate o olho e vê o erro, outro erro. Isso acontece, né? Agora, a partir do momento que existem várias pessoas examinando, o risco do erro, ele diminui. Esse é o grande barato, né, da democracia, do regime democrático. Você ter a oportunidade de criticar, ser criticado e evoluir no seu pensamento ou no seu argumento. Bom, estamos já indo pro final aqui do nosso podcast de hoje. Mas para fechar com chave de ouro, acho que um dado importante aí. Nós vamos ter presidente novo no TSE na época das eleições, né? Xandão o Terrível. O que você espera? Xandão, o que você espera aí da atuação dele, que tem se demonstrado um cara duro em relação aí a uma galera? Então, Marcos, a Justiça Eleitoral, ela, até pro ouvinte, né, internauta entender, a Justiça Eleitoral, ela não tem quadros fixos de magistrados, né? Os magistrados vêm de outros ramos do direito, né, da magistratura, e ficam ali por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Eu brinco, né, que são emprestados, juízes emprestados. No TSE, nós temos 3 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ e 2 advogados, que são indicados em lista sexta pelo Supremo Tribunal Federal e encaminhados para o presidente da República nomear um deles, né? Um para cada cargo. Então é uma lista tríplice para cada cargo ali, né? O presidente da República vai lá e escolhe. Né? Aí aconteceu agora do Barroso tá cumprindo o seu biênio, né? Até quadriênio, né? Tá cumprindo dele agora. Então ele sai. Toma posse como presidente o Fachin. E o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, como vice do Fachin. Só que o Fachin também completa o dele, não sei se é em julho, agora esqueci, mas é por ali. Ele completa
né, o quadriênio dele, então não pode mais ficar. E aí o Xandão, né, o Alexandre de Moraes, vai tomar posse como presidente do TSE, e ele que vai comandar a eleição. E vai ser uma coisa bastante interessante, né? Eu tenho algumas críticas ao inquérito, né? Enfim, tem umas críticas doutrinárias, né? Deixar bem claro isso aqui, ao inquérito, né? Mas ele vai ser, a um só tempo, relator do inquérito, que investiga exatamente os atos antidemocráticos, e vai ser o presidente do tribunal, que no Brasil é responsável por assegurar o regime democrático. Então vai ser uma situação ali interessante. E ele já mostrou, né, que não mexe com quem tá quieto. Uhum. Então é ele que vai comandar né, as eleições ali na fervura, né? Naquela fervura mesmo. Na abertura dos trabalhos também esse ano, o discurso do Fux, o discurso da geral tá muito incisivo nessa questão, né? Ó, para de zoar o plantão que nós estamos chegando os cravos, né? Vamos pegar. Né? Eles percebendo que dá aquela de fazer a egípcia em 2018 não deu bom, né? Porque, porra, 2018 fizeram a egípcia, né? Torou ali, olhou pro lado, não, deixa pra lá. Esse ano... Mas é uma situação também, Marcos, que, assim, meio que pegou a galera ali de surpresa. Você nunca imaginava, né, que ia ter um embate daquela forma, do jeito que foi naquela eleição. Então, quando você vê algo ali daquele jeito, até você encontrar uma solução jurídica para aquilo, demora. Nós temos institutos do direito eleitoral, né, que ficou 10 anos dormindo. Até que alguém olhou, pera lá, tem isso aqui, ó. Dá para punir usando isso aqui, por exemplo, as doações acima do limite legal. Ficaram dormindo ali muito tempo, até que alguém, pera lá, isso aqui tem uma punição bacana. E começou a usar. Isso aí levou ali uns 10 anos, né? Então, quando vem a questão da fake news, do jeito que foi, e pior, né? A galera acreditando. Tem fake news que a gente cai. Tem coisa ali que você olha e bate o olho, né? Parece, beleza, você cai. Agora, tem fake news que você pergunta, como que caíram? Uhum. E é mais ou menos isso que a gente tem algumas. E que foram utilizadas. E aquele lance dos disparos também que foram feitos no WhatsApp lá, que depois descobriram que tinha ligação à campanha do Bolsonaro, que também não virou nada, né? Tipo olha assim, só, rolou, a gente sabe que rolou, mas vamos deixar quieto. Porra. Eu não vou defender aqui, né, a justiça eleitoral. Vamos falar pra você, eu não estou aqui representando a justiça eleitoral, né? Mas o que a gente tem nesse caso? Na minha ótica, dava-se para aplicar uma punição. Dá para se aplicar uma punição. Agora, o juiz de primeiro grau, ele examina o impacto da decisão dele ali na localidade. É uma coisa. Você caçar um prefeito, caçar um vereador é uma coisa. Caçar um presidente. Caçar um governador de estado, um deputado estadual, um deputado federal, é uma coisa. Um senador da república, coisa. Um governador de estado, depende do estado. Estado pequeno, estado grande. Caçar um presidente da república, faltando ali pouco mais de um ano para terminar o mandato, num ambiente politizado, polarizado como nós estávamos, isso aí não tenha dúvida, mexe. Esse dado aí mexe. Qual vai ser a consequência jurídica, ou política, melhor dizendo, né, dessa minha decisão? Congresso Nacional, né, quando vai lá, e eu esqueci o nome do deputado agora, né? E não caça o deputado que a ditadura militar, o regime, né, lá, queria que caçasse. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam, eu voto sim, e a gente fica aqui, eu voto não, e a gente já, cada um caminho de sua casa, já vota por telefone, que a coisa vai engrossar. Então, há uma preocupação, principalmente das cortes superiores, né, com um impacto político, não tenha dúvida. As decisões das cortes superiores têm um ingrediente político nelas. Tinha um professor na faculdade que sempre falava isso, bem na época do Fernando Henrique Cardoso, né, vai lá, faz uma lei
da energia, na questão da energética, né? Enfim, estava em apagões, aquela coisa toda. A lei era flagrantemente inconstitucional. Só que resolvia o Supremo falar, a lei é inconstitucional, continua gastando do jeito que vocês quiserem? Não dava. Por quê? Porque tem uma questão real. Pode gastar do jeito que quiser? Pode, vai faltar. Então o Supremo, ao julgar, falando, não, a lei é constitucional. Ele julga num incremento político, vendo a consequência na seara política de sua decisão. Isso aí eu não tenho dúvida. Que não, se tem. Achar que é aquela coisa hermética, que o direito é algo hermético, que não tem influência, é bobagem. Influência tem, os caras são influenciados sim, a opinião pública bate doído, os caras começam a repensar maneiras, e o processo político ele tá em tudo. Se você nos acompanhou até agora, você sabe disso, porque a gente fala isso toda semana, e também está no judiciário. Alexandre, bom demais esse papo. Eu acho que a gente vai ter que remarcar uma outra vinda sua aqui, porque tem coisa pra caramba pra te falar ainda. E o processo eleitoral nem começou pra valer ainda. Né? A gente pode trazer já na hora que iniciar o processo eleitoral. Sim, né? vamos organizar esse rolê com certeza. Então, mais uma vez, te agradeço muito por ter topado o convite de participar com a gente do Política da Terra, ser um parceirão de longa data já. E já pode ficar preparado, daqui a pouco você está de volta com a gente aqui. Marcos, você sabe disso, que comecei falando isso aí, vou encerrar falando isso aí. Te admiro demais da conta, né? É sempre um prazer estar nesses rolês aqui, né, contigo, né? Desde outras priscas eras, e não tão priscas assim, né? Mas enfim, vamos revelar a idade, não, né? Mas me coloco à disposição de vocês aqui dos microfones da Rádio Terra, né? Para mim é sempre um prazer falar sobre política, esclarecer dúvidas, né? Sobre a questão eleitoral, porque nós temos trevas, e as trevas são enormes, e a gente precisa levar a luz, ainda que seja um fiapinho ali, mas esse fiapinho pode fazer a pode diferença. Ser a luz no ali. Fim do túnel. Pode ser a luz no fim do túnel, exatamente. E aquela coisa, né? Uma luz aqui, uma luz ali, de repente, nós temos um refletor. Né? Então, né, eu acho que quanto mais trevas nós tivermos, mais nós temos que ter a possibilidade de levar e falar sobre luz para essa galera aí. Maravilha. Eu acho que você finaliza aí o episódio de hoje com uma coisa que é fundamental pra gente, pro projeto do Política da Terra, que é trazer uma coisa prática, objetiva e acessível para quem tá nos ouvindo, quem tá nos vendo no YouTube. Inclusive, se tá vendo no YouTube, o abençoado, dá o like aí, clica no sininho para você ser avisado da próxima vez. Se tá no Spotify, dá like também, miserável. E compartilha com a galera depois. Então, mais um pra conta. Mais um, espero semana que vem estar de volta. Estaremos de volta porque a gente é ruim. A gente não morre nem de Covid. A gente não vai ser mandado embora, né? Não, porque o seu pai é o dono dessa miséria. Se for mandar de embora, a gente quebra tudo aqui. Faz uma revolução. Eu vou levar os microfones, sabe? Porque o que eu achei. Pois é, faz uma revolução. Gente, brigadão. Pessoal que tá nos acompanhando até agora, valeu demais. Semana que vem, de volta aqui. Valeu demais, Marciano Barreira, o homem das picapes. E você daqui a pouco começa a preparar o seu Pix, que a gente vai estar aceitando também. Vamos criar o Seja Membro. Seja membro. Pelo amor Seja de Deus. membro. Se inscreve no canal, a benção. Porque a gente precisa botar gente inscrito no canal aqui pra poder crescer o canal. E daqui a pouco começar com as lives ao vivo. Pra você poder trocar ideia com a galera, mandar sua pergunta aqui. E, de fato, poder participar ainda mais com a gente. Beleza? Valeu, é nóis. Até semana que vem.